Primeiro, a análise do jogo tem que começar pela escalação, né, de Roberto Fernandes, que até surpreendeu. Ele escalou o time. Vale lembrar, né? Hereda estava com CK alto, Camutanga suspenso, e teve mais uma substituição que ele fez que, enfim, depois eu vou tentar lembrar que ele colocou, né? Mas ele colocou o time com um volante apenas, que foi Haldane, e dois meias, que foi Jean Carlos e Eduardo Teixeira. Né? E eu entendi, na hora da escalação, que ele queria ir para cima logo no início, porque o time vinha de um desgaste, e ele acabou explicando isso após a partida também, que foi exatamente isso, essa ideia dele, que ele queria fazer logo os gols, 2 gols, e tentar meio que descansar durante a partida para administrar. Mas acabou que não deu muito certo, o time ficou muito exposto, mas antes disso tudo acontecer, o Náutico teve uma chance logo com 6 minutos de jogo, com o Léo Passo, né? Um cruzamento na área, ele cabeceou, e Koslic fez a primeira grande defesa dele no jogo, mas a ideia de Roberto Fernandes estava muito clara de querer decidir a partida. O problema é que o Náutico não funcionou. O meio campo não estava dando muito espaço, estava sem pegada no meio campo. Apenas Haldane para marcar, e Haldane é um segundo volante e dois meias, né? Eduardo Teixeira, que é um meia como segundo volante, e mais Jean Carlos. Então o Guarani teve muita chance, né? Depois dos 10 minutos, quando se acalmou um pouco em campo, o Guarani começou a explorar esse meio campo do Náutico, que começou a criar chance, né? Foi explorando esses buracos que o Náutico estava deixando no meio campo. Até esperava que Roberto Fernandes tentasse corrigir, mas ele esperou, e aí quando toma um gol, com 20 e poucos minutos ali do primeiro tempo, eu acho que ele preferiu insistir nesse time mais ofensivo para ver se empatava, do que reequilibrar o meio campo para tentar de uma maneira mais natural buscar um empate. Mas assim, o primeiro tempo do Náutico, o Náutico não conseguiu jogar, criou algumas chances no início, mas depois deu muito espaço, e no primeiro tempo podia ter saído com 2-0 ali para o Guarani, porque deu muitos contra-ataques, não conseguiu construir tão bem. Eduardo Teixeira, que vinha desgastado já da partida, todo o time do Náutico, na verdade, estava bem desgastado. Quando acaba o jogo, acho que 4, 5 jogadores caem exaustos em campo, e Eduardo Teixeira claramente dava para ver que ele estava muito mal, assim, fisicamente. Tinha lance que ele não conseguia acompanhar a recomposição do time, e ele, na teoria, era o segundo volante. E então o Náutico foi para o intervalo com 1-0, que no final terminou sendo um lucro, porque a chance que o Guarani criou, principalmente na reta final do primeiro tempo, podia ter matado o jogo ali para o Náutico. E aí no segundo tempo, Roberto Fernandes volta com 3 substituições, corrigindo, né, a escalação que não deu certo. Eu não vou nem dizer, errou. Eu entendi a lógica dele, não deu certo, mas ele arriscou. Foi uma estratégia ali naquele momento, estratégia de jogo que não funcionou. Aí, na volta do intervalo, ele volta com Vitor Ferraz no lugar de Tássio, Ralf no lugar de Eduardo Teixeira, e saiu saiu também o Nilton, entrou o Pedro Vitor, e foram as peças que destoaram mesmo, né? Tássio fez o primeiro tempo muito mal, assim, ficou nervoso, a torcida também começou a pressionar, a vaiar, é uma coisa que a gente já falou aqui em outras lives, eu sou contra, acho que foi na torcida do Ceará que a gente falou, e hoje eu tenho que falar da torcida do Náutico, não se vai a jogador durante, assim, pelo menos na minha opinião, né? Não vou dizer que é regra ou que não é. Você. Mas assim, um jogador novo, da base, com 20... Pior ainda. Né? Assim, e aí começaram a vaiar, alguns, a bem verdade, queriam aplaudir, e a torcida do Náutico fez uma festa tão bonita na arena, de apoiar o tempo todo. Hoje, com 30 minutos, estava querendo... Tássio tocava na bola, a torcida da arquibancada central ficava assim, né? Gesticulando para substituir. Não ia adiantar mudar ali naquele momento, principalmente um jogador como o Tássio. E aí começou, no primeiro tempo, os jogadores, Carlão, Jean Carlos, quando olhava para o lado, tinha Tássio, não queria passar a bola já para evitar essa vaia. Então, os próprios companheiros dele foram compreenderam a situação e começaram a poupá-lo, né, dessas vaias. O problema é que do lado esquerdo também a situação não estava muito boa. O Júnior Tavares também não fez uma boa partida. No segundo tempo, com essas substituições, o Náutico melhorou. Ainda demorou um pouco para criar, ter o volume de jogo que se esperava, mas quando começou a criar, insistiu muito, né? Botou bola na trave. A entrada de Vitor Ferraz foi muito boa para o Náutico. Ele entrou na lateral direita, ele foi contratado para ser meio campo, né? Mas entrou na lateral direita e entrou muito bem, participou de algumas jogadas ofensivas. Ele até não subiu muitas vezes, porque Pedro Vitor estava por lá, depois fazia um rodízio de pontas, o Pedro Vitor, depois o Luiz Felipe, para dar uma consistência maior e também não deixar muito espaço do lado direito, até porque
Vitor Ferraz não tem esse vigor físico todo. Mas com a bola no pé, mais uma vez ele mostrou que é um jogador diferenciado para a Série B e melhorou demais o time do Náutico. Roberto Fernandes ainda tentou, né, mais uma substituição com o Amarildo no lugar do Léo Passos. Léo Passos tentou, se esforçou, mas a bola não chegou muito. Ainda teve Evandro no lugar do Luiz Felipe. E aí já no abafa, né, no abafa final, o Náutico conseguiu fazer um gol meio que sem querer de Amarildo, né? Não sei se é uma corneta minha, mas assim, tem uma falha de Koslins. Bate nele, né? Tu viu pela TV ou tava no estádio? Tava no estádio, tava na central ali. Glauber, assim, pela TV, Amarildo tem o mérito de estar posicionado, mas eu não acho que ele ataca a bola, não. Ele não faz nenhum bate nele, né? Eu acho que a bola ataca ele. Eu achei isso também. E uma falha, assim, clamorosa de Koslins, que fez grandes defesas, podia ser o melhor em campo, mas uma falha no final do jogo é imperdoável. E no cruzamento, que nem foi esse cruzamento todo, né? Cruzamento de Haldane pela direita, a bola vem uma curva assim, ele sai caçando borboleta e Amarildo faz o gol. 1-1, que aí, entrando já para análise do pós-jogo do Náutico, né? 1-1 para o que o Náutico construiu, para a chance que criado, que Koslins também fez, vale ressaltar essa partida dele, fez pelo menos 3 grandes defesas, uma no início do jogo, outra no decorrer da partida. Assim, o Náutico tentou, buscou o jogo todo, empata, fica ali se vence, né, e entrar no G4, mas fica ali no 7º lugar com 7 pontos, para o que se esperava do Náutico no início da Série B. E depois de 2 derrotas no início, acho que não dá para fazer muito drama. Obviamente que empatar em casa nunca é bom, mas eu acho que o contexto todo de um jogo vindo de uma final, aquela ressaca, né? Eu vi, tem um torcedor do meu lado que ele falou, bicho, eu tô cansado de sábado ainda, imagina os caras. E jogaram quase 90 minutos com um jogador a menos. Então tudo isso eu acho que tem que ser levado em consideração, mas no final acho que dá para também Roberto Fernandes ter algumas observações, né? Eu acho que jogar com 2 meias em alguns momentos do jogo, ok. Mas começar jogando eu achei arriscado, não gostei da partida de Eduardo Teixeira. Uma outra observação, Niltinho, que fez uma boa estreia contra o Operário, vem de 2 jogos mal, hoje mais ou menos não foi bem. Ralf, quando entrou mais uma vez titular, hoje Ralf mostrou para mim que é o titular, então talvez Roberto Fernandes já comece a desenhar um meio campo ideal ali com Ralf, Haldane e Jean Carlos. Ele começa a ganhar peça, né? Ele mais uma vez vê que Vitor Ferraz é um jogador que pode ser interessante, não sei como é que ele vai conseguir encaixar como titular, mas entrando no decorrer do jogo, é um jogador que tem sido muito útil, né? Foi contra o CRB e hoje mais uma vez. Então, se não deu certo a vitória, serviu pelo menos para Roberto Fernandes fazer algumas observações de que o Náutico tem à disposição do elenco. O próprio Tassi também, né, que deixou a desejar. Júnior Tavares fez uma partida abaixo, e é bom ele ficar com o alerta ligado, porque tem Ailton que fez uma boa estreia contra o CRB. Então, algumas observações. E aí, assim, também não dá para exigir muita coisa de Roberto Fernandes e do time agora para sexta-feira, né? O Náutico descansa, já viaja amanhã, treina lá em Goiânia para jogar contra o Vila Nova na sexta-feira. E aí sim, depois de sexta-feira, o Náutico tem 10 dias até jogar contra o Cruzeiro em casa no dia 15, nos aflitos. Aí vai ter um tempo considerável para Roberto Fernandes treinar pela primeira vez o time, né? Agora tem sido muita conversa. Assim, um resumo é que Roberto Fernandes, eu acho que ele errou, arriscou, mas errou, não deu certo a estratégia dele, mas no final o empate dos males o menor para o Náutico, por todo o contexto, né? Da ressaca do título, buscou o empate no final, pressionou, desgaste físico dos jogadores. No final o empate é aceitável. No final a torcida acabou aplaudindo. Eu critiquei a torcida no intervalo, durante o primeiro tempo, por criticar pelas vaias a Tassi, mas aplaudiram no final, gritaram bicampeão. Eu acho que no final foi justo até esses aplausos, porque falta de luta, de vontade, não foi, né? Foi mais uma questão física e estratégia que não deu certo para o Náutico hoje.